A partir de agora, programa Rodrigo Carvalho Entrevista. Com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM. Para você que acompanha a 98 FM, seja pela rádio, seja pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Tá começando agora mais um programa Rodrigo Carvalho Entrevista. E hoje o programa, eu não sei se eu falo se é bom, porque não sei se é bom, se é excelente, se é espetacular. Eu sei que você vai gostar muito do programa de hoje, porque é um programa aguardado, inclusive por mim. Eu tava querendo muito bater esse papo com um dos professores mais sensacionais que o Paraná conhece. Eu digo isso porque a minha filha, um ano antes de começar a ter aula com ele, falou assim pra mim um dia em casa: pai, você não acredita, o ano que vem eu vou ter aula com o professor Bomba. E é o professor Bomba que tá aqui hoje. Professor, muito prazer, obrigado por ter aceito o convite e por bater esse papo aqui com a gente. Sensacional, muito obrigado pelo convite, Rodrigo. Teve um exagero tremendo aí, mas tudo bem. E a felicidade é minha de ser professor da Duda. Eu fiquei um ano esperando para ser professor dela. Esse foi bom. Professor Guilherme Bomba, né? Guilherme Bomba. Parece brincadeira, mas o Bomba é sobrenome mesmo. Bomba é sobrenome? Sobrenome mesmo. Mas assim, é família do pai, da mãe? Como que é? Do pai. Do pai? Parte de pai. Meu nome inteiro é Guilherme Alves Bomba. E aí o Alves da minha mãe e o Bomba é do meu pai. E, na verdade, é um erro de registro ali, na verdade. Quando meu bisavô veio da Itália, eles colocaram o nome da cidade, igual o filme Poderoso Chefão, igualzinho. Só que eu não sou nem poderoso, nem chefão, né? Nem mafioso. Mas aí colocaram o nome da cidade, que era Comune de Bomba, no nome do meu avô. Tal. Ah, entendi. Mas tinha isso também antigamente, né? Do pessoal ser conhecido pela cidade de onde veio, né? Até japoneses eram assim. Tinha essa de italiano também, então. Tem até o nome dos judeus, né? Os judeus convertidos ali no século XIX e no início do século XX, trouxeram muito isso, né? Na verdade, até antes um pouquinho, tipo Ferreira, Oliveira, são todos nomes de profissões. Tipo, Ferreira é do ferreiro, Oliveira é o que produz oliva, a azeitona. Ah, é? Não sabia disso não. Então, cada sobrenome... Porque, imagina, tinha lá o Rodrigo. Quem é Rodrigo? O filho da Maria. Só que aí chegou uma hora que tinha muitos Rodrigos, muitos filhos de muitas Marias e tal. Aí começaram a falar da profissão do cara. Então, o primeiro sobrenome foi ligado à profissão. Aí começou a virar aula já. Já estamos aprendendo. Anote que vai cair no Enem. E aí, a segunda leva foi, além da profissão, a questão do lugar também. E nessas migrações do século XIX começaram a incorporar. Por falha, talvez, ou por uma questão de facilidade na hora, já ligava o nome do cara ao nome do lugar. Então o Bomba, só vou pedir para você puxar um pouquinho mais o microfone mais próximo, isso. Mas então o Bomba, ele veio, você falou do seu avô? Do meu avô, isso. O avô, e aí foi passando. E vai passar. Vai passar. Seus filhos, tem Bomba? Todos têm Bomba. Legal. E na escola é o Pedivé, o Traque. E você é professor, conta pra gente aí, professor de qual disciplina? Se o colégio fechasse hoje, eu trabalharia em todas as disciplinas, menos matemática, né? Na verdade, eu sou formado em História, né? Eu entrei na UEL em 2007, isso há pouco tempo, né? Era recente. Vamos mudar o assunto. Então, eu fiz a graduação em História, fiz especializações lá mesmo, fiz as complementações que me possibilitaram depois da aula de Sociologia e Artes também. E aí o mestrado lá e o doutorado na UEM, tudo em História. Nos colégios eu trabalho hoje no Colégio Canadá, no Mater Dei e em Arapongas, no Olympus. E eu trabalho com Artes, Sociologia e História. Legal. A área das humanas? Das humanas. Eu sou vestibular da UEL. Você abre lá, tá meu rostinho lá esperando. Tá? Ô, professor, e assim, você começou em 2007, né, a cursar aí, estudar, e aí, desde quando que você é professor na cidade de Apucarana ou na região? Eu comecei a dar aula, é que assim, eu sou de Londrina. Ah, você é de Londrina? Sou de Londrina. Nasci lá, eu fui raptado, inclusive é um momento legal para fazer uma denúncia ao vivo aqui. Eu comecei a namorar minha esposa, eu tinha 16 anos. Caramba. E aí eu era de lá, era daqui, a gente se conheceu num encontro de jovens. Que a gente vai rezar e encontrar o amor também. Uhum. E aí
Ela é um ano mais velha ainda, que ela não admito. Ela é bem mais velha que eu. 6 Bem mais meses. Mas a geografia, a matemática não mente, né? E aí... Você tinha 16 anos, tinha 16, ela quase tinha, 17 ali. Eu vim no aniversário de 17 anos dela, que é pro caramba. Caramba. E aí, no outro ano, ela já entrou na universidade. Ela entrou como educação física, não é o primeiro, depois virou pedagoga e fez mais um monte de coisa. E aí, quando ela estava na faculdade, eu estava terminando lá o terceiro, a gente já se via só de final de semana. Então, comecei a vir para Apucarana. Eu saía de lá na sexta-noite e voltava domingo à noite. E aí, meus pais perceberam que alguma coisa ia acontecer, porque era todo final de semana aqui. Estava vindo para Apucarana. E no segundo ano do curso, os meus sogros se separaram, foi meio confuso, tudo mais e tal. Eu falei, vou dar uma mão de vez em quando. E aluguei um apartamentinho, cabe 4 apartamentos nessa sala aqui. Só para passar 2 ou 3 dias. E aí um dia, ela estava ficando mais lá do que na casa dela. Aí a mãe falou, então já fica lá então. E aí com 19 anos eu já morava em Apucarana. Eu estava no terceiro ano do curso. Um ano antes, no segundo ano do curso, em 2008, eu comecei a dar aula, como PSS. Eu, apesar de ser de Londrina, eu dava aula em Rolândia, Cambé. Rolândia e Cambé. Os primeiros lugares foram Rolândia e Cambé. Era uma loucura. E aí, em Apucarana, em 2009, quando eu mudei, eu comecei a dar aula também. Passei pelo Colégio Cobra, passei pelo Colégio Estaduais também, mas de 2009 para cá, estou dando aula em Apucarana. Que legal. E é interessante, assim, que muitas pessoas olham para você hoje e você é um dos professores que, sem dúvida alguma, eu falei ali do estado e tal, mas você é muito conhecido, né? A galera, você teve muitos alunos já que passaram, sim, né? Sim. Eu tenho um amigo que é o Vinícius Eupídio, e ele sempre foi seu fã. Eu não tive o prazer de ter aula com você, mas ele sempre fala, cara, o Bomba é fora do comum, ele é fora da casinha, ele é demais, grande professor e tal. E hoje a gente olha com essa admiração para você, né? O grande professor, Guilherme Bomba e tal. Mas lá no começo, de repente, o pessoal não sabe o tanto que você ralou. Nossa, e circular, e ônibus, e... Foi mais ou menos assim? Muito, muito. Até o Vini, o criador, foi em paralelo, porque assim, na adolescência eu fazia teatro. E aí eu fui me formando, fui fazendo tal. Até se me permite abrir só uma... Você manda aqui. Quando eu tinha 17 anos, no terceirão, eu tinha uma banda chamada Trauma Rock. Trauma Rock. O nome diz tudo já. E a gente abriu o show do Capital Inicial na exposição em Londrina. Caramba! No dia 15 de abril de 2005. Trauma Rock? Trauma Rock. Se eu tivesse colocado Benção Rock, talvez tivesse sido diferente. Tinha dado certo. A gente tocava ali. E você é vocalista? Eu era vocalista. Por isso que vai acontecer o que eu vou contar agora. A gente tocava em churrasco, em festa de colégio, tá? Porque éramos adolescentes vivendo aquele sonho, né? A sua maneira. Nossa, exatamente, exatamente. Eu ia de skate com o violão nas costas para os lugares, tá? Eu era jovem, magro né? E aí chamaram a gente para fazer uma seleção e a gente foi escolhido e a gente abriu o show do Capital. Só que a gente foi vaiado. Vocês foram vaiados na exposição? É porque o nosso show era às 8. Não, na verdade, 8 horas era o Calangos do Cerrado, que era uma outra banda. Sensacional. 9 horas éramos nós e 10 horas começaria o show do Capital. O ônibus do Capital deu algum problema. Atrasaram os caras. O Calangos do Cerrado subiu, era 10h15. Meu pai do céu. A gente subiu, era 10h40, alguma coisa, porque cortaram a playlist das duas. O pessoal já não estava suportando. Ninguém suportava mais. E aí a gente entrou, fala Londrina. Tinha 45 mil pessoas assistindo. 45 Boa noite, Londrina. Gente, foi a boa noite mais terrível da minha vida. Assim, foi um misto de emoções, porque assim, nós estávamos preparados, mas as coisas estavam dando muito errado desde o começo. E aí tocamos uma música, foi legal. Foram bem na primeira. Segunda música, foi legal, já vi uma galera meio Capital e tal. A quarta música, eram 5, que a gente, fizemos 10, mandaram cortar metade. Aí a quarta música, ele tinha uma participação especial. Chamava-se Rodrigo, inclusive, o rapaz. Ai. Que era para cantar Nirvana. Nossa. E Nirvana é extremamente alto, né? Agudo, não combina, e não consigo fazer, inclusive. Meu inglês, né? Ok, não tinha.
E a gente falou, tem um amigo nosso que canta, tal, ele ia entrar só pra isso. Pra cantar com a gente? E ele era lindo. Sabe aquele cara loiro, bonitinho. Ele tinha um agudo legal. O inglês também não era aquelas coisas, mas passaria despercebido. Parecia o Axl Rose. Chegou na hora, ele entrou no palco, a galera, o instrumental estava perfeito. Ele entrou e falou, minha voz não sai. No microfone? No microfone. Ele veio falar pra mim, só que ele veio segurando o microfone, minha voz não sai. Eu falei, meu Deus do céu. E aí a galera começou, ele começou a cantar, a voz não saía de fato. Ele com o microfone, ninguém sabia cantar o negócio, começaram a vaiar, jogaram latinha, jogaram um monte de coisa. E aí foi aquela situação, né? Eu achei, eu não sei se eu posso falar, mas eu achei que aquela noite me daria muito bem. Porque assim, a gente chegou na beira do palco, tinha um monte de gente, lindo, lindo. Eu falei, eu sabia que eu não era, mas eu falei, tava é o acreditando. momento. Rapaz, voou um tênis na gente. Alguém foi roubado pra isso. O cara voltou descalço pra casa. Eu fico imaginando o marginal ali, assim, dá o tênis. Pegou jogando na gente. Tipo, não tinha muito o que fazer, sabe? E aí eu estudava no Vicente Rijo, lá no Colégio Vicentão. Fica bem no centro ali de Londrina e tal. Você tinha quantos anos? 17? 17 anos. 15 de abril de 2005. E aí, sexta, sábado, domingo, segunda... Trauma rock. Cara, de manhã no Vicentão só tinha ensino médio, mas eu era do terceiro J, se não me falha a memória. Nossa. Terceiro J. Tinha muito aluno. E todos os meus amigos eram playboys de colégios particulares e eu lá sozinho, entregue aos leões, ouvindo, ô Bomba, você pegou trauma? Cara, e aí foi crescendo isso. E como eu era ator, já tinha tentado muita coisa ali no ramo também, em julho eu mudei para o Rio de Janeiro. Falei, agora minha vida vai ser, vou ser ator, vou morar para o Rio, nunca mais vou voltar. Não quero saber do norte do Paraná. Eu não quero mais, nunca mais. Latinhas me irritam agora. Tá? Foi uma experiência legal lá. Não, mentira, não vou mentir. Não foi uma experiência legal. Foi uma experiência para entender quais eram os meus limites. Eu vi muita coisa... Como ator mesmo? Como ator. A intenção era ir para lá e trabalhar como ator. E aí, de teatro? Não, eu queria ir para TV. Para TV? Eu fiz figuração. Eu fiz Didi, América e Malhação. Que legal, cara. Se você olhar bem e não piscar, você consegue me ver ali. Porque tá lá o casamento do Murilo Benício e da Gabriela Duarte, que era o... Qual novela? América. Sou louca por ti, América. E aí era o Tião e... Esqueci o nome da personagem da Gabriela. Mas a personagem principal era a Sol, que era a... Que ia para os Estados Unidos e tal. Exatamente. E aí no casamento do Tião, eu tô lá no meio, eu danço com o pessoal. Minha mãe jura que viu, mas foi só ela também. Só que lá, assim, foi um tempo de muita carestia, para usar um termo bonito, de pobreza mesmo, assim. Porque demorava muito tempo para receber, eu não tinha dinheiro nem para ir, meu pai caminhoneiro a vida inteira, minha mãe do lar, tá? Eles fizeram um esforço tremendo, a gente conseguiu juntar um pouquinho para que eu pudesse se manter lá. Não, era basicamente para ir lá, porque eu falei assim, eu fiz contato com uma agência que falou, não, você vai fazer figuração, você ganha tanto por dia, só que era 40 dias depois da gravação. E aí vinha picado, e o aluguel era caro. Me deparei com muitas situações complexas relacionadas à droga, à sexualidade, a abuso de... Graças a Deus, assim, eu passei ileso por tudo isso. Um outro mundo, né? Mas, assim, completamente diferente. Diferente. E aí eu voltei e falei, não quero... Fiquei alguns meses lá, falei, não quero mais mexer com teatro. Aí, do nada, eu falei, o teatro é diferente disso. O teatro, ele liberta. O teatro, ele permite que você experimente coisas. Eu falo que o teatro bem feito, ele... trabalha traumas. Claro que eu não quero entrar no cerne da psicologia, tudo mais tal, que a gente pode gerar maiores problemas. Mas o teatro ele permite você viver muita coisa, você se entender. Posso te falar uma coisa, claro. Bomba? Eu só me tornei jornalista, trabalhei na TV, tô fazendo esse podcast aqui agora, entrevistando, e perdi vergonha e tal. Eu erro bastante, mas assim, eu perdi a vergonha, eu não tenho vergonha de errar, não. E participei de muita coisa na minha vida também já, por conta do teatro. Porque lá, quando eu estava lá no primeiro ano, eu tive oportunidade, algumas professoras, como, por exemplo, a professora Solange Nogueira, a Juliana, a Elisa, eles me deram a oportunidade, a professora Leonilda, que é a mãe do prefeito de Marilândia aqui,
E eles deram a oportunidade para que eu pudesse me apresentar, perder a vergonha ali. E isso Perfeito. fez uma diferença enorme na minha vida. Então, o que você falou do teatro, eu concordo plenamente, cara. E o teatro ele te faz crescer. E eu falei, eu preciso usar o teatro, colocar o teatro também como algo... Porque eu tenho uma... Eu sei que parece bem pretencioso, assim, sabe? Mas eu acho que a gente tem uma missão de vida de mexer com as pessoas, sabe? De movê-las, colocá-las em ação. E o teatro ele tinha isso. E aí eu falei, vou voltar para o teatro. Aí voltei, validei meu DRT, tudo mais tal. E aí aqui em Marilândia apareceu a oportunidade do CRAS. E teve uma licitação, minha esposa professora de dança, era na época, eu era professor de teatro, falei, vamos tentar. E aí nós dois ganhamos. A gente jogou bem baixinho o valor, para a gente poder entrar nesse CERN e tal, e ganhamos. Tal. Foi um período maravilhoso, conheci muita gente legal, inclusive o Vinícius. Tinha alunos ali como a Ellen e tantos outros que depois foram para o teatro mesmo, são atores, então foram fazer cênicas na UEM. Então foi um momento bem gostoso, assim, sabe? E aí eu falei tudo isso para falar que o Vinícius abriu por causa do teatro. Legal, legal demais. Professor, e aí agora você está atuando, né, trabalhando em vários colégios, você disse aí, você é um cara que se consolidou como professor nessa profissão, e como que você está vendo hoje o trabalho do professor? A gente tinha antigamente, assim, a gente ouve falar, né, lá atrás o pessoal, o professor, ele é a autoridade, ele é o cara que vai, às vezes dava até uma palmatória, não sei o que e tal. Mudou muito e a gente vê que falta, às vezes, até o respeito em alguns colégios, infelizmente. Você se sente valorizado como professor atuando hoje em Apucarana, nessa sua profissão? Rodrigo, eu acho que é uma constante ressignificação. Eu já tive momentos de desilusão, assim, de entender que nós somos sonhadores, né? Então a gente sonha com muita coisa. Às vezes você se depara com uma realidade que você fala, né? Eu tenho uma sorte tremenda, né? Os colégios que eu trabalho hoje são magníficos, muito bem administrados, os alunos que estão ali e tal. Claro que de vez em quando acontece uma situação ou outra, mas é porque se a gente tentar colocar o mesmo sentido que tinha antes na nossa geração, nós somos da mesma geração, a nossa formação e a nossa relação com os professores é diferente do que é hoje. Esses alunos hoje, eles estão... Isso aqui é magnífico e, ao mesmo tempo, terrível. Não dá para negar. Por exemplo, a gente tem certas regras de não pode usar o celular e tal. Às vezes eu falo, acho que tem que usar. Eu tenho que ensiná-lo a usar isso de forma positiva. Nós adoramos rede social. A gente vive ali. Eu tenho que falar para o aluno que a rede social é importante, sim. Tudo bem ele estar ali. Eu não posso ser hipócrita de falar, não use, se eu estou usando. Mas ela é uma ferramenta de pesquisa. Pensa. Nós íamos na biblioteca fazer trabalho. A gente fazia pesquisa. Era pesquisa, a gente pegava a enciclopédia, eu guardei uma para minha filha usar. Que eu quero que ela tenha experiência uma vez, pelo menos. Mas a gente ia lá na biblioteca, a gente pegava a enciclopédia, copiava numa folha ao máximo, entregava. Hoje, se ele quiser, ele faz Ctrl+C, Ctrl+V. Tá pronto. Tá pronto. Até hoje, ainda mais com a inteligência artificial e tal. Então, tem esse desafio de se adaptar. Na questão da relação com o aluno, como você mencionou, essa questão da autoridade e tudo mais, a gente teve que ressignificar. Muitos pais entendem, sim, que a autoridade ela é importante. Vamos entender a autoridade não como algo grosseiro ou violento, que isso já não faria sentido nem na época mesmo. Mas muitos pais, eles também... Não é que abonam... É isso que você fala dessa relação com os pais. Porque hoje, vamos lá, antigamente, o aluno tirava uma nota baixa. O pai ia lá e repreendia o filho dele. Perfeito. E aí hoje tem muitos pais que vão e brigam com o professor. É mais ou menos isso? Bastante. Bastante. Às vezes o pai ele considera assim que o filho deveria ter mais oportunidade disso, daquilo. Que a gente tem uma situação que às vezes a gente procura culpados ou procura onde apontar erros para justificar uma questão que não é a mais importante. E de nenhuma forma, assim, eu estou sendo hipócrita no que eu falo, porque, além de professor, eu sou pai. E aí, se você perguntar para sua filha, a Duda, que é maravilhosa, que eu fiquei 1 ano esperando para dar aula para ela, o que eu sempre falo na sala é o seguinte, nota, essa é uma visão da minha formação, é o de menos. É perigoso falar isso, ainda mais na escola que a gente tem um honra ao mérito no final para quem tirou a melhor nota.
Mas a nota ela é resultado do processo de ensino-aprendizagem. Certo. Então, vamos supor que a Duda tirou uma nota lá baixa. Isso não vai definir se a Duda é uma boa ou se ela é uma má aluna. Isso não vai definir se a Duda é uma boa ou uma má pessoa, ou se ela é boa ou má na escola. Se vai ter futuro ou não? Exato. Esse discurso é um discurso que não deveria nem ter existido. Quantas e quantas pessoas, quantos e quantos alunos, você está falando aqui, eu estou lembrando, às vezes que estudaram lá e tiravam notas espetaculares e talvez faltou não sei o quê, mas essas mesmas pessoas hoje não estão tão infelizes com que não estão trabalhando no que querem, não foram atrás dos sonhos, mas assim, aquela nota não definiu a vida delas, né? E até mesmo porque assim, a gente cobra muito que o aluno aprenda a estudar, melhor, a gente cobra que o aluno estude. Você tem que estudar mais, tá? Em qual momento a gente senta com ele e fala como é que estuda? A gente não ensina o aluno a estudar. E aí o aluno estuda da forma dele. E às vezes a gente torna isso algo extremamente traumático para o aluno. Porque às vezes vai assim, vou estudar, aí o aluno vai lá, ele pega, ele começa a grifar. Talvez para o Rodrigo funcione, para mim não funciona. Aí tem um aluno que ele vai pegar ali, ele vai fazer um resumo. Os meus resumos nunca funcionaram, porque eles eram maiores do que o texto. Então, existem metodologias, e aí eu vou fazer um jabá, aqui para mim, no caso, que uma das coisas que eu faço, além de dar aula, é a mentoria educacional. Então, eu tenho uma salinha lá na Rede, lá em Apucarana, fica ali pertinho do Mater Dei. Eu e minha esposa, ela é psicopedagoga. Falou da Rede, um grande abraço pro Moisés. Moisés, maravilhoso. E aí a gente faz esse tipo de atendimento, que é o quê? Ensinar o aluno a estudar. Por que o aluno estudar? Às vezes o aluno chega no ensino médio, ele veio lá, era mais tranquilo, é gostosinho e tal. Primeiro dia de aula no ensino médio. Olá, meu nome é Bomba, esse ano vai ter curso do PAS, esse ano tem PAS, esse ano tem um PAS. O aluno, ele veio de uma infância e do nada ele acorda para um mundo onde ele tem que competir porque ele vai fazer essa prova. Eu não estou dizendo que não é importante, é necessário. Porque eu era coordenador do cursinho noturno, lá do Tetra. Chegava aluno para mim do Estado, que às vezes falava assim, e não é uma crítica ao Estado, é uma crítica a questões pontuais. Ah, professora, eu queria fazer psicologia na UEL. Eu falei, não, vamos lá. Eu queria fazer à noite, você me ajuda a fazer a inscrição? Eu falei, amor, não existe à noite. Ah, mas é porque a pessoa ela não sabe como é que funciona o vestibular, ela não sabe o que ela tem que fazer, ela não sabe como estudar. Então, isso já é uma diferença muito grande que, infelizmente, dificulta. Por isso que, quando a gente fala de cotas e outras situações, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Mas, voltando para o particular, o cara chega no primeiro dia de aula, a gente fala, ó, vai ter PAS, vai ter PSS, vai ter o PAC. São avaliações seriadas que o aluno ele pode fazer no primeiro, no segundo e no terceiro. Então, esse choque de realidade é gritante. E aí ele vai ter mais disciplinas. Ele começa a ter a Química 1, Química 2, Biologia 1, Biologia 2, um monte de matéria diferente, um sistema de avaliação que é semanal, não é mais no finalzinho do trimestre, aquela coisa. E aí, de repente, esse aluno começa a desenvolver uma série de ansiedades que lá no terceiro, na hora de fazer o vestibular, regaça com as oportunidades dele. Porque não é só sobre conteúdo, é sobre ter a tranquilidade. Então, essa questão da nota, essa preocupação com a nota, às vezes é só para mostrar para o outro. Uma sala onde a competição ela é menor, a sala ela comunga, não estou dizendo que quer dizer que o rendimento seja baixo, mas eu tirei uma nota, o Rodrigo tirou outra. Rodrigo, quer que eu te ajude a estudar, para a gente ir bem? A gente cria uma ponte, todo mundo vai melhor, o professor consegue dar aula melhor, todo mundo cresce. Mas a gente tenta incutir no aluno de vez em quando, não estou dizendo da minha realidade, mas isso de forma geral, para o aluno assim, você tem que ser o melhor, você tem que tirar uma nota porque você vai ter o melhor futuro, a melhor coisa e tal. E às vezes ele frustra, porque ele não vai encontrar isso. Ser o melhor de uma sala, ser o melhor de uma escola, no meio de um universo de dezenas de salas, dezenas de escolas, não quer dizer nada. E às vezes é ser o melhor, às vezes ele é o pior da sala, em notas. Mas ele tem uma habilidade tão grande em fazer outro tipo de atividade, em ser... a gente não avalia, por exemplo, empreendedorismo. Perfeito. Dentro da escola. Não ensina, eu não sei como que, mas assim, a gente vê que... No geral, não. No geral, não, né? No geral, a gente não tem o empreendedorismo. E tem quantos casos, né? Daquele cara, olha, esse cara é um tapado, esse cara... E o cara vira um grande empresário. Tem até vídeos na internet do Fernando Burrão lá. Nossa. E tal. Justamente por isso, dessa diferença. Fernando não, Burrão e tal. E aí, eu tive a sorte de
que quando eu estudava, eu tinha um relacionamento legal com os professores. E certa vez, desde 14 anos eu gostava de fazer vídeos. Sempre gostei. Quando eu tive a primeira câmera, que meu pai me deu a oportunidade de comprar uma câmera ali, eu gostava de fazer vídeo. E aí eu perguntei para uma professora, o trabalho que você passou aí, ao invés de ser escrito, eu posso fazer em vídeo? E a professora falou, pode, Rodrigo. Cara, eu fiz aquele trabalho com a maior alegria do mundo e eu comecei a me destacar no vídeo e não no trabalho, porque no trabalho eu não era bom, não era, entendeu? Então, todo mundo tem as suas particularidades, a sua forma de aprender, as suas habilidades, né, professor? A dificuldade é isso, né? A gente conseguir que todo mundo se destaque dentro da escola. Porque a gente padroniza a avaliação. Infelizmente, a gente padroniza a avaliação porque o sistema ele não tem como absorver tudo isso. Mas o reconhecimento dessa diferenciação tem que ser diferente. Digo, no sentido geral, de um modo geral. Modo geral, tal. E a relação com o aluno, eu sou TDAH, mas eu tô pegando o fio da meada aqui, ó. Tô guardando a caixinha aqui do lado. E a relação com o aluno hoje, eu acho que ela, para ser saudável, ela tem que ser uma relação entre o respeito e a proximidade. Né? Então, eu sempre brinco assim, e pode perguntar, que é verdade. Primeiro dia de aula eu me apresento, tal, tudo mais. Eu falo quais são as minhas regras, não é do colégio, são as minhas. Se eu chegar, o aluno estiver em pé, ele vai para fora. Eu nunca mando ninguém para fora. Mas eu falar isso no primeiro dia, vira até uma brincadeira, que eles estão na porta esperando. O bomba tá vindo, e sai correndo, pula, às vezes quebra uma perna, uma coisa ou outra, mas tudo bem. Mas eles sentam. Coisas que são óbvias, mas não são mais para essa geração. Você quer ir no lixo? Levanta a mão e pede licença. Você quer falar? Levanta a mão e pede licença. Porque aí, para eles, não é que eu estou impondo regras que são absurdas. Isso é de convívio. Conduta. Mas, ao mesmo tempo, eu sou o cara que vira a cadeira e senta perto deles para trocar uma ideia. Uhum. Então, eu consigo ouvir problemas do cotidiano como um grande amigo que está ali e impor essa relação. Esse respeito, tem que ter o respeito. Claro que tem regras, né? Tem que ter. A vida tem que ter, né, esse tipo de coisa. Então, claro que, no momento ou outro, a gente tem que sempre reconduzir a discussão, né? Não deixar as coisas ir ao extremo. Mas é gostoso. Porque eu tenho alunos, como eu comecei aqui em 2009, a gente falou, são 15 anos. Então, eu tenho alunos aí que têm a minha idade já. Porque eu parei de envelhecer, né? Eles continuaram. Mas eu tenho alunos aí de 29, 30 anos. Eu trabalhei na Unespar também. Então, tinha alunos que eram até mais velhos do que eu. Uhum. E aí, você encontra o cara e fala, professor, como é que tá? E aí eu olho para ele e falo, nossa, eu lembro da história dele. Ele sabe da minha história. Legal. Eles acompanham. Então, é gostoso. É gostoso criar esse vínculo, né? É uma coisa que a gente tem... Acho que é importante, porque não é só formar um aluno que sabe história, que sabe sociologia, mas um aluno que seja um ser humano legal, de trocar uma ideia. De espetacular, professor. Eu vou entrar numa parte agora, a gente está caminhando para o final, a gente tem um tempo limitado. Sim. Infelizmente, porque a conversa aqui é espetacular, e eu tenho um outro projeto, que eu até estava comentando com você em off, que é um outro podcast, quero te chamar para vir aqui, para a gente conversar por horas, porque realmente o papo é muito bom. Mas eu entro agora numa questão que é importante para toda a comunidade de Apucarana. O professor Bomba é um cara consolidado, todo mundo gosta, o gente boa, o cara que gosta de teatro, o cara que trabalha com vários tipos de disciplina. Porém, nesses últimos anos, assim, cada vez mais a gente tem uma busca por qualificar a nossa política. A gente tem essa intenção de que pessoas boas, com boas intenções, com boas ideias, capacitadas, inteligentes, que elas possam estar à frente, ou do executivo ou do legislativo. Você tem essa intenção, professor, de eu vejo que você tem alguns movimentos, participa ativamente, comenta sempre e tal. Você tem essa intenção de repente, ser candidato, ir para a política também, dar a sua contribuição? A gente volta naquilo, Rodrigo, daquilo que eu coloquei no começo, assim, de achar alguma coisa que mova as pessoas, alguma coisa que transforme de fato, né? O meu doutorado é em História Política. Então, na pesquisa ali, foram 4 anos pesquisando, entendendo? E eu, desde a graduação, da primeira especialização, todos os meus trabalhos são sobre Apucarana. Então, eu tenho alguns livros publicados sobre Apucarana, algumas coisas, e eu fui me encantando por isso. Né? Londrina que me perdoe, mas eu sou apucaranense. Né? Já adotei a cidade como minha desde 2009. Até antes, quando eu vinha namorar. Mas nessa ideia de participar, de buscar, de entender tal, a política ela foi surgindo como uma possibilidade.
De 2017 em diante ali, começaram a vir, ora um convite, ora um comentário, vem cá, vamos conversar. Então eu comecei a participar aqui e ali. E aí esse ano eu entendi que era realmente o momento de adentrar nessa cena. Não é fácil, né? Eu sempre deixei bem claro assim, eu sou professor e eu quero fazer algo diferente. Eu não quero virar um profissional político, eu não quero viver de política. Só que eu acho que certas coisas, a política ela permite que eu possa fazer de forma mais abrangente, mais do que aquele grupinho de alunos, mais do que os pais próximos. Tá? Então eu posso tentar participar, tentar entender, tentar ajudar o máximo possível numa outra senda, numa coisa um pouco maior. Então, hoje eu sou, de fato, pré-candidato, né, aí a vereadora em Apucarana, que surgiu de forma muito natural, não foi nada forçado, assim, se você perceber nas minhas próprias redes sociais, é o mínimo possível, não tem muito vídeo eu falando aqui e ali, colocando, tá, porque eu acho que a prova social, que ela é muito importante, eu não preciso forçar. Eu não conseguiria fingir ser uma pessoa durante muito tempo só para agradar aqui ou ali, né? Então, hoje a política, de fato, ela é um caminho, né? E não adianta a gente fugir, porque a política é fundamental para a transformação das vidas. E a gente, se não for ocupado por pessoas como você, de repente a gente vai ocupar por pessoas que não estão capacitadas, pessoas com más intenções. Então, realmente, tem que colocar o nome à disposição e ir para cima mesmo. Não, eu escrevo toda sexta-feira no jornal lá pro caramba. E aí, uma das coisas que eu falei num desses textos, que assim, tipo, as pessoas falam, eu odeio política, Você pode odiar o político, mas odiar a política você não pode. Não pode. Porque tudo que nós vivemos, tudo mesmo. Da saúde, o preço das coisas, educação, religião, a religião, tudo, a liberdade de expressão, tudo é política. Então, se você diz que odeia a política e abomina ali, não vai participar, por causa desse ou daquele cara, eles vão continuar ocupando esses espaços, vão continuar fazendo as coisas, e você vai continuar sendo prejudicado pelas coisas. Então, chega uma hora que ou você para de reclamar e dar cara a tapa, e não necessariamente, acho que as pessoas não precisam necessariamente ser candidato, ser vereador, ser prefeito. Você pode participar de outras formas, mas, para mim, eu achei que era o momento de falar, tem coisa que está precisando mudar, e não é um discurso tipo, está tudo ruim. Não. Eu acho que existem limitações de cargos, existem limitações orçamentárias, de funções. A gente não pode misturar as coisas e dizer que mas o vereador ali não fez tal coisa. Às vezes não compete a ele. Eu acho que o meu papel enquanto professor dentro desse sério é explicar também, olha, vem cá comigo. Supondo, né, isso a gente não pode mencionar até porque supondo que dê certo o plano. Estou lá. Eu quero um canal aberto e dizer assim, gente, vem aqui entender como é que funciona. Não é só pedir, está faltando um asfalto aqui. Não, vem aqui entender, se dá para fazer, é por isso. Se não dá para fazer, é por isso. Uma coisa que eu coloco na minha justificativa para isso é a questão da dignidade. Eu acho que todos os problemas você não soluciona de uma vez. Se não dá para ter muitos médicos para atender todo mundo ali quando precisa, pelo menos tem que ter um atendimento digno. Ser tratado como um ser humano, ser tratado como uma outra pessoa que tem suas próprias dores, seus próprios medos, suas angústias. A escola ela tem que adaptar as relações para que as pessoas tenham dignidade. As casas, a alimentação. Acho que a palavra dignidade, que está na nossa Constituição, nos direitos universais do homem e do cidadão, que é a base das nossas religiões, é dignidade, é tratar as pessoas com respeito. Então, eu acho que dá para juntar, acho que dá para trazer essa didática da escola para esse mundo também. Tentar mostrar como é que funciona. E se não dá para fazer, é por isso. E a gente vai tentar mudar. Eu acho que é... Esse é o caminho, né? Olha, o papo é sensacional. Como eu disse, poderíamos ficar aqui horas, porque tem conteúdo realmente. Eu contou até da banda dele. Foi espetacular. Eu fugi ao protocolo. Professor, muito obrigado pela presença. Queria agradecer demais a tua participação e já estender o convite aqui para outras oportunidades, porque o papo é sempre muito bom. E para mim é maravilhoso, porque as primeiras entrevistas que eu dei na minha vida,
foram para você. Cara... E a mais legal, da Boate Azul... Sim, até hoje o pessoal manda, comenta e tal, né? Então, a nossa amizade aqui já é antiga, já é para mim hoje, com mais calma, pra gente conversar, foi sensacional. Muito obrigado, de verdade. Agradecemos então ao professor Guilherme Bomba, todo o pessoal que está acompanhando, os alunos, tenho certeza que estão... você que é aluno do Bomba, compartilha esse vídeo, manda para os amigos, se curtir, compartilhar e se inscrever no canal aqui da 98 FM, ganha 10 pontos na nota. O professor Guilherme Bomba vai ajudar. E eu vou conferir um por um, tá? Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no programa Rodrigo Carvalho Entrevista. Um grande abraço e até a próxima. 98 FM apresentou programa Rodrigo Carvalho Entrevista, com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM.